Oi, Cláudia Pedral, canal Pé de Galinha no Mata Pinto, criando filhos, falando de novo com vocês sobre educação. Hoje eu vou tentar manter pelo menos um vídeo por semana para que a gente possa estar mais juntinho, né? E falando sobre assuntos que eu acho que são pertinentes para a gente pensar na questão da educação. Hoje eu quero falar sobre ser pais dessa nova geração ou nessa nova geração. E se gostar, dá um like, se inscreve e aciona o sininho. Como eu falo para vocês sempre, eu estou sempre inquieta diante de muitas coisas que a gente vem vivendo. E esse processo de educação hoje, eu acho que está bastante complicado. Nos vídeos passados eu falei sobre que educar filhos é complicado, mas não é impossível. Que educar filhos não é fácil, mas que não é impossível. E nem deve ser impossível, porque afinal de contas depende desse processo de educação para que a gente possa ter lá na frente futuros cidadãos, pessoas completamente socializadas e vivendo dentro desse aspecto social e da sociedade de uma forma saudável. E eu estou sempre afirmando e eu estou sempre buscando bater a tecla da necessidade de começarmos esse processo muito cedo. Infelizmente, a gente está passando por um processo, eu tenho vivido um processo de muitas amigas minhas e também de clientes adolescentes com muitos problemas, que estão chegando nesse momento com muitos problemas, muitos conflitos, que estão tendo trazido pela atual sociedade. Quando eu trago o tema criar filhos nessa nova geração e dessa nova geração, eu estou falando de duas gerações. A de pais desse momento e de filhos nesse momento, que está muito mais complicado do que na época que eu fiz e que eu criei os meus filhos. Nós já temos aí 3 gerações atrás, que o meu filho tem 30. Então, é uma nova situação, são novas questões, novas demandas, novas necessidades, valores diferenciados, muitas vezes invertidos, situações onde é necessário provar e é necessário bancar ou pagar pau, como diz os meninos, em relação a uma série de outras situações. A questão da sexualidade atravessando tudo isso, pais que me perguntam como criar filhos e como abordar essa questão da sexualidade. A profissão, né? O que é a profissão hoje, o que é ser profissional, a questão financeira que hoje grita muito em relação a isso. E em contrapartida, nós, pais, aí eu já me coloco dentro dessa geração, que não se contenta em viver somente em criar filhos, mas acima de tudo, ser profissional também, ter uma profissão, proferir todo um papel dessa profissão que demanda estudos, buscas, cursos, palestras, saídas, viagens, investimento no meu conhecimento para ser o profissional. Dentro de um mercado extremamente competitivo, muito mais competitivo do que há 10, 20 anos atrás, onde o nome hoje tem que ser feito e tem que ser firmado no nosso dia a dia, através da nossa competência, do nosso estudo, dos diferenciais de todos esses aspectos. Então, isso tudo atrelado ao processo em si de criar filhos. Tudo junto, misturado. Porque tem eu, tem o marido, tem o casamento, que precisa ser visto, e tem os filhos. Praticamente hoje a maioria das pessoas investem em ter um filho e muitas vezes se seguram em ter o segundo pelas questões financeiras. Porque, como eu sempre disse, um é um, dois é dois. Porque onde come um não come dois, porque um come chocolate, o outro come morango, onde um come pipoca e o outro come amendoim. E são coisas completamente diferentes. E quando a gente pensa que nós mantemos tantos estados de vida e de parte financeira, um deles é toda essa questão privada que é ao redor disso tudo. Tem a questão pública, e que muitas das vezes a gente não faz essa opção, e quem faz essa opção também tem que estar muito ao lado disso tudo, porque tem que estar vigente no seu dia a dia, e também tem que estar alerta a tudo isso, porque às vezes a escola pública peca e não está cobrando como deve, ou uma escola particular que cobra demais,
Enfim, a educação está sendo difícil tanto de um lado como do outro. E a necessidade de estudo e de uma formação dentro desse processo de graduação no nosso país é real. Existem outros países que não fazem essa exigência e caminham por outros lugares. Mas, no Brasil, a gente tem essa exigência de uma graduação. É ela que nos abre portas para uma série de situações. Eu costumo dizer que tem um nível técnico, tudo bem, não tem problema nenhum, emprego certo, mas você chega a ser coordenador. E aí a busca é de ser o diretor, o CEO. E aí eu dependo dessa formação, que é uma formação cara, e aí vem de contraponto, porque eu quero pagar essa formação para o meu filho, eu quero que ele se dê bem, eu quero que ele busque, eu tenho que incentivar, ao lado disso eu tenho que trabalhar mais. Sobre qualquer instância, eu tenho que correr atrás, eu tenho que trabalhar mais para poder dar vigência a essa demanda que é importante. Então a gente já tem conflitos em relação a isso. Por outra instância, como eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que dar assistência ao filho, bate a culpa. Bate a culpa porque eu não estou lá sempre. Se é o pai, a gente já tem infelizmente, uma especificidade diferente desse papel de pai, porque ele acha que ele realmente tem que trabalhar. E a mãe, quando trabalha, ela leva a culpa porque ela tinha que estar em casa, está escrito em algum lugar isso, mas tinha que estar em casa para cuidar do filho, e ela trabalha, ela quer ser profissional. Então, ambos não estão em casa por causa dessa necessidade vigente, e aí vem a culpa, e aí se insurge numa relação paterna e materna de permissividade, o que não ajuda a criança em nada, porque é só uma questão de culpa e isso não ajuda na formação das crianças. Por outro lado, a gente tem uma TV, telas, que trazem um mundo para essa criança, um mundo fantasioso muitas vezes, mas que com muitas possibilidades, tanto de compra como de vida. E essas crianças participam disso e a gente ali, atrelado a tudo isso. Como fazer? Dá, não dá? Participa, não participa? Faz sacrifício, não faz sacrifício? Fulano tem, Beltrano tem, eu tenho que dar também. Como é que é isso? Como é que eu gerencio tudo isso? Ao lado disso tudo tem a facilidade das drogas, onde as festas hoje são regadas a droga, bebida, sexo e rock and roll. Deixo ir ou não deixo ir? Ah, minha filha quer ficar, mas só tem 11 anos. Criança com 11 anos fica, mas vai ser bebê. Boca virgem. Fica ou não fica? Ah, ela ficou com tantos, ela não ficou com tantos. Como conseguir administrar todos esses novos comandos que estão aí e que, muito diferente de 10 anos atrás, dos pais que têm 20 ou 30 anos, muita coisa mudou, como administrar tudo isso? Eu acho que, na verdade, essa dúvida que paira na cabeça dos pais do que dizer e de como dizer é uma coisa que sempre teve na cabeça de todos nós, mesmo em todas as outras gerações. E eu acho que a gente tem sempre que tirar uma base disso tudo. Eu acho que o mais importante é a gente pensar em que base se estrutura tudo isso. Então, eu acredito que existam algumas... como dizer, ou normas, ou consignas, ou pelo menos premissas do que se é educar um filho em qualquer instância. Primeiro, qual é a meta que você quer? Aonde você quer chegar com isso tudo? Tem uma dúvida, né, dos pais e tem um mito deles em relação à essência da criança. Então, eu vejo muitos pais tendo dúvidas de como lidar com a essência do meu filho. Então, eu tenho um filho danado. E ele é muito esperto, muito inteligente. E ele termina aprontando muito por conta disso, porque ele busca muito toda essa questão, ele está usando a inteligência dele. E eu penso o pai, né? Que se eu der um castigo, obrigar, ele vai deixar de ser assim. E isso não é verdade. A essência de um ser humano não muda. A essência de um ser humano é aquela dali. Então a gente vê crianças mais sossegadinhas, a gente vê crianças mais danadas, a gente vê crianças de alguma forma mais focadas, a gente vê crianças mais a gente vê crianças mais brincalhonas, a gente vê crianças mais
fechados. Existe todo tipo de personalidade, porque cada um é um. E essas crianças, elas têm herança. Então, puxou, se não puxou a mãe, não puxou o pai, pelo menos puxou uma tia, um tio, uma avó, um avô. Não vai faltar gente para puxar na herança aí. E a gente tem que entender essa herança genética que essa criança teve. E o fato da gente manter um ritmo de autoridade com essa criança de uma forma positiva, é lógico que você não vai mexer na herança dessa criança. Ela vai ser o que ela é. E o que vai acontecer é que esse direcionamento que você vai dando vai também moldando e direcionando essa criança. O que ela vai fazer com tanta inteligência? O que ela vai fazer com tanta graça? O que ela vai fazer com tanto senso de humor? O que ela vai fazer com tanta timidez? O que ela vai fazer com tanto recato? O que vai fazer com tanto escrachamento? Depende do direcionamento. Então, às vezes a gente tem naturezas muito fortes, né? Natureza muito de nariz para cima, e isso pode ser convertido de duas formas. Vai depender do que eu recebi. Qual foi o material que eu recebi durante a minha trajetória até chegar à adolescência, o que eu fiz nessa adolescência e o resultado disso na fase adulta, e daí em diante as especificidades e as especializações que a gente vai viver enquanto ser humano. Então, se eu sou uma pessoa peituda, que eu vou lá, eu peito mesmo, eu brigo, não tenho medo de nada, a depender de como eu possa ter sido criada, eu vou usar isso de uma forma negativa. Sem rumo, sem ritmo, sem polidez ou sem limite. E vou terminar batendo de cara com quem não deve. Porque o mundo não é feito de meu pai e minha mãe, e nem feito de minha avó e meu avô. Mas se eu sou trabalhada dentro disso, para que eu use isso de forma positiva, dentro de um aspecto positivo, onde dessa forma, eu saiba também respeitar pessoas, coisas e situações, eu posso ter uma vida de sucesso. Eu posso ser cômica e engraçada, eu posso fazer risada com as coisas, piada com tudo. E se eu não tiver um limite, eu vou estar falando que não devo, e batendo de cara com situações e desrespeitando com piadas e coisas sem graças, que termina virando uma bola de neve na minha vida. Por outro lado, a minha comicidade, a minha brincadeira, o meu bom humor, ele foi bem visto, porque eu sei respeitar as pessoas, eu sei brincar, mas eu não preciso ofender. Então eu sei chegar na pessoa, eu não vou ter problemas, eu termino tendo um lugar, um espaço, onde isso termina sendo bem aceito. Eu posso até virar uma cômica. Hoje existe o comedy, o stand-up comedy, que tá aí para todo mundo. Então, a minha essência, ela não vai se dissolver, ela só vai se burilar, vai melhorar, ela vai ser moldada de acordo com a necessidade social da qual eu vou me colocar e que eu quero viver e da qual está sendo trazida para mim. Então, criar filhos hoje, nessa geração, não está sendo fácil pela demanda e pelas cobranças de telas, do dia a dia da sociedade, de Instagrams, de redes sociais que mostram vida bela para todo mundo e que é somente uma questão superficial. E que muita gente cai nessa história, infelizmente. Mas criar filhos tem que ter uma base sólida, onde eu vou estar passando valores o tempo inteiro, onde eu estou passando critérios, premissas, onde eu estou moldando de certa forma esse ser que tem e vai ser um cidadão no futuro, a viver no meio social, sem, contudo, correr o risco de estar à margem disso. Porque marginalização não significa pessoas que andam armados matando. É estar à margem de situações. E é isso que a gente tem que focar naquilo que a gente pensa como educar filhos. Então, só para a gente concluir, não está sendo fácil, por causa de todos esses aspectos que eu falei. Está sendo complicado, bem mais complicado, mas não é impossível criar filhos nessa e dessa nova geração,
São crianças completamente diferentes e com demandas diferentes, inclusive com desenvolvimentos diferentes, mais rápidos, bem mais hábeis daquilo que eles são. Mas eu acho que é importante a gente saber o que eu, como pai, e eu, como mãe, quero para o meu filho. E quais são as bases que eu tenho para passar para ele, que fica muito em cima daquilo que você aprendeu e que você viveu e que você acredita. Isso é importante. E é uma coisa que a gente não dá conta de escrever para que as pessoas saibam, porque isso está em cima também das bases que eu vivi. Então, na minha casa é comum gritar, na outra casa é comum falar baixo. E se eu fui criada falando alto e gritando, é claro que por mais que eu saiba que isso não é legal, eu vou fazer isso com meu filho. Se na minha casa todo mundo foi educado a falar baixo, com educação, é inevitável que eu vou usar isso como uma premissa também para os meus filhos. O importante é que a gente entenda que a criança é reflexo do meu comportamento e do meu aprendizado. E que, por mais que a gente queira, não é uma questão de culpa, mas a responsabilidade disso é minha enquanto mãe, é sua enquanto pai, é nossa enquanto pais de crianças que nós colocamos no mundo. Fica aqui a dica e a discussão está aberta. Podem colocar as suas dúvidas e também as suas críticas. A gente está aqui para a gente discutir. Beijo no coração, pé de galinha no mata pinto. Se gostar, dá um like e chega lá, aperta o sininho e se inscreve. Beijo!